Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabrício Kuma do Oriente Estratégias e eu recebo muitas perguntas, muitos questionamentos sobre feedback, empregabilidade e entrevistas. Então, para responder essas e outras questões, eu trouxe a minha amiga e parceira, Suzana Hoff. Olá, Suzana, tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada, Fabrício. Peço gentileza para se apresentar, para todos os nossos ouvintes conhecer um pouquinho mais. Sim. Bom, meu nome é Suzana Hoff, eu trabalho com seleção de profissionais há 35 anos. Não é para te calcular a minha idade, tá, Fabrício? Tá bom. E também com capacitações focadas em técnicas de entrevista e recrutamento e seleção. Sou administradora e estou trabalhando na área de recursos humanos desde que me conheço por gente. Assim, é uma área que eu acredito que seja a forma que a gente tem e acredito que seja a tua forma também de ajudar as pessoas, né, nesse universo que a gente está aí hoje. Uma missão em comum. Exatamente. Muito legal. Que bom, Suzana. Então, assim, conforme eu falei anteriormente, né, eu venho recebendo muitos questionamentos e muitas perguntas e que muitas vezes deixam os nossos colegas, né, e profissionais meio que assim um pouco invasivo no comportamento e também em questões técnicas e principalmente uma insegurança. Então assim, eu tenho algumas perguntas aqui e vamos conversar um pouquinho a respeito disso, tá? Okay. Então assim, atualmente eu venho acompanhando nos grupos e redes sociais que os profissionais participam de processos seletivos e a gente sabe que existe uma grande volume desses recebimentos, só que não recebe esse feedback. Esse é o primeiro questionamento aí. Nós, profissionais da área, sabemos, então, que a gente recebe uma grande quantidade e não tem como fazer e dar esse retorno para eles como eles esperam, né? Usando esses veículos de comunicação. Mas nesses casos, onde já foram selecionados e deram continuidade, como o candidato pode buscar melhorias se ele não sabe o que tem que melhorar? Nesses casos, são relevantes esses retornos? O que eu vejo no mercado de recursos humanos em geral, assim, de seleção? Existe um desejo de qualquer consultor de poder passar para esses profissionais esse feedback. Mas no universo realmente dessa quantidade fica impossível, então a gente acaba dando um retorno tradicional, pelo menos de recebimento do currículo, né? E quando chega no final do processo, a gente costuma fazer um retorno ao candidato tradicional no sentido, não foi selecionado porque não fechou o perfil da vaga. Né, com o perfil, com as exigências comportamentais ou técnicas da vaga. E nós podemos fazer esse papel até aí, mas aprofundar esse assunto não tem como, porque num processo seletivo tem muitos requisitos que não são aparentes. E no final do processo, o que vai influenciar realmente na contratação de um profissional ou de outro é a empatia, é a percepção do gestor. Não tem explicação isso. Os gestores me comentam, não sei por que, Suzana, mas eu fui mais com a cara do João e menos com a cara da Maria. Aquele olhar, né? É o olhar, o famoso brilho no olho, que nós consultores não temos como influenciar. Nós podemos apresentar todas as competências, as abundâncias de cada candidato, né? Os pontos de melhoria, mas a decisão final é dele. Então tem questões, e em alguns processos também tem questões físicas. Por exemplo, um motorista de caminhão. Para ele operar determinados sistemas dentro do caminhão, hoje que cada vez mais tecnológico, essa é uma competência importante. Sim. Ter esse domínio da tecnologia. Ou outra comportamental, poder estar confortavelmente sentado no caminhão e poder operar a direção do caminhão sem ter algum incômodo corporal, por exemplo. Sim, exato. Então mas isso nós não podemos colocar nas mídias e nos processos, porque nós temos uma legislação muito bem feita em determinadas situações, e em alguns aspectos nós não podemos dizer, olha,
tem que ser só masculino, tem que ser só feminino. Eu tive um caso, por exemplo, de uma instituição católica, onde o profissional tinha que ter uma religião, seja ela qual fosse, porque eles têm rituais católicos quando eles comemoram uma meta. E foi feito o desligamento de uma pessoa da área de TI, que normalmente eles são ateus, não têm crenças, porque na hora desses rituais esse profissional ia para o banheiro dormir. E isso foi considerado falta de respeito. Sim. E aí, até eu conseguir substituir essa pessoa por uma pessoa que não necessariamente fosse católica, mas que tivesse alguma crença ou tivesse, assim, soubesse respeitar isso, demorou. Então são coisas que estão atrás do processo seletivo e que muitas vezes, infelizmente, o profissional, quando recebe o feedback, ele não entende os motivos. Exatamente. Ele não aceita, sabe, Fabrício? São coisas... Eu tive um cliente há um tempo atrás que ele só contratava colorado. Por incrível que pareça, em pleno 2000, né, na época 2010, 2011, porque a empresa dele é branca e vermelha e isso fazia parte do processo seletivo. É a crença dele, a percepção cultura, dele, né? Cultura. Processo seletivo, ele está focado no final em percepção. Isso nos faz acreditar que não existe candidato certo nem errado. Existe candidato para aquela oportunidade, isso, que ele vai se adaptar mais fácil. Então, e aí dentro desse universo de poder se conhecer, o que eu sempre sugiro para os candidatos? Que invistam no seu autoconhecimento, que possam contratar uma avaliação psicológica para si mesmo, um assessment, uma análise de perfil, para dentro desses resultados trabalhar a sua abundância e o seu desenvolvimento naqueles gaps que aparecerem nesses perfis. Não fique esperando o profissional de recursos humanos te dar esse feedback, porque tem todo esse contexto que a gente já conversou, né? Tem que buscar esse autoconhecimento, né, e verificar esses gaps, correto? Porque eu recebo muito isso nesses processos seletivos, então assim, gera questões comportamentais como autoestima, insegurança. Ansiedade. Então, exatamente, então assim, o candidato ele está já engajado, ele já está comprometido com aquela oportunidade, já está projetando aquilo já com o futuro, e daí recebe esse feedback negativo, e isso meio que atrasa. Sim. Né, contribui processo, negativamente, né? Então isso tranca, meio que é uma trava, e trazendo então a ansiedade, a insegurança. Então é importante, né, então fazer essa busca, né, como tu falaste, buscar uma avaliação psicológica para recuperar isso, né? Com certeza. E seguir adiante. Seguir adiante. Importante. Falando de CV, quais são as suas dicas assim para esses profissionais, tanto este, né, que passou por um processo seletivo, ou um outro profissional que está buscando uma recolocação, o que ele pode lapidar dentro desse CV dele? É importante que o currículo seja bem objetivo. Ele pode apresentar características comportamentais, sua experiência profissional, mas hoje com a inteligência artificial, que é uma realidade, não é uma tendência, né? As grandes corporações já aderiram isso e as pequenas vão vir nessa sequência. Pensar em palavras-chave para que o seu currículo seja habilitado para seguir no processo, né? Para que a triagem que for feita de acordo com aquele perfil exigido lhe permita seguir no processo. Então, dentro da área de atuação dele, ou da área que ele quer atuar, porque muita gente quer trocar de carreira, e tu trabalha com isso, tu passa por isso direto, né? Que ele pense se naquele currículo que ele está elaborando, essas palavras importantes para que ele seja identificado apareçam. Importante ressaltar os resultados que ele construiu em cada experiência ou em cada vivência né, na sua trajetória, para que ali esteja demonstrado o que ele fez a diferença nas suas passagens, assim, né? Que resultados, que projetos ele participou, que ele possa qualificar.
E isso vai ajudá-lo também na hora de fazer uma entrevista por competências, que está toda baseada em cima das tuas vivências no passado, que hoje os selecionadores, hoje e há tempo, né, trabalham com isso. Então, acho que assim, ser o mais objetivo possível, estar bem certo quais são as áreas que tu quer efetivamente atuar e lembrar de que palavras possam aparecer nesse currículo para possibilitarem essa passagem para a próxima etapa no processo seletivo. Até assim, Suzana, eu recebi também algumas perguntas, se são relevantes ou não, de colocar as competências dentro desse currículo e também serviços voluntários, experiências voluntárias, né? Então, eu queria saber a tua opinião referente a isso, se isso agrega nesse currículo ou ele vai atrapalhar? Atrapalhar não, porque uma entrevista depende do entrevistador, não depende do candidato. Então, o bom entrevistador, ele vai utilizar isso até para explorar as competências que ele está colocando lá no seu autoconceito, né, que é uma pessoa dinâmica, comunicativa, e aí outras qualificações e competências de atitude, né, comportamentais, vai ajudar. Mas tem que ficar esse gostinho no currículo, o que o entrevistador não está vendo aqui no currículo, que ele vai explorar de mim numa entrevista, né? Os trabalhos voluntários, sim, são importantes, cada vez mais. Hoje a gente vive num mundo colaborativo, né? E isso vai ajudar e muito. Então, assim, mas eu penso assim, o equilíbrio. Nem muita coisa, nem pouca coisa. Exato. O equilíbrio. E aí a contratação de um profissional que também esteja mais familiarizado com a construção de um currículo. Tá tudo na internet também, né? A pessoa interessada vai atrás, encontra, mas essa troca ainda não está na internet, né? Então, assim, essa ajuda, esse apoio, acredito que seja bem interessante buscar de um profissional mais experiente nessa área. Legal. Para esses profissionais que estão buscando então essas oportunidades, além das redes sociais, o que mais pode ser feito para esse processo de recolocação? O que tu acha assim, que pode agregar nesse movimento, nessa busca da recolocação? Certo. Eu estou bem satisfeita e bem impressionada com o número de capacitações, cursos grátis, que as pessoas podem se inscrever e participar e questionar, muitas palestras, né? O mundo está interessado no desenvolvimento do ser humano. Então, assim, não participar não é desculpa, né? Não poder ir não é desculpa. Além disso, tem muitos grupos de estudos de várias áreas, né? Tem muitas associações que estão interessadas nesse desenvolvimento, até eventos sociais. Eu, por exemplo, costumo ir em vários eventos sociais e sempre estou atrás de um bom candidato. É incrível, por incrível que pareça, assim, até quando eu vou no mercadinho da esquina eu fico pensando se eu posso indicar essa pessoa para uma oportunidade, né? Então, é ser visto, né? É estar sendo lembrado, relacionamento, acho que essa é a grande palavra, não só online, mas pessoal, de todas as formas. Então, assim, dá trabalho fazer isso, mas é importante. Mas é importante, né? Tem um resultado bem positivo lá na frente. Exatamente. Né? Que legal, isso aí. O uso a gente comentou sobre a inteligência artificial, né? Então, assim, o uso da inteligência artificial nos processos de seleção. Isso é uma tendência que cresce por todos os motivos, questão de custo, questão de tempo, né? Mas qual a sua opinião frente a esse assunto de inteligência artificial? Novamente, tá aí, não tem como não ser dessa forma, né? Para agilizar os processos, as grandes corporações têm essa necessidade. No fundo, essa inteligência artificial ela já está nos processos seletivos há muito tempo. Muito tempo, né? São filtros que a gente usa para encontrar os melhores candidatos. Só que agora vem com uma evolução, vamos dizer, uma inovação nessa busca. Então,
É a realidade, não tem como fugir, mas ao mesmo tempo, Fabrício, o olho no olho nunca vai, assim, nunca talvez eu esteja sendo radical, mas a tendência é que ele termine é muito pouco provável. Aqui na nossa região, eu conheço um cliente que não faz nem entrevista, não pergunta nada do lado comportamental, só faz entrevista através das mídias, né? Seja ela telefone, qual mídia for, mas é uma empresa que tem um turnover alto. Por que será? Então assim, o ser humano é um todo, não tem como tu não pensar no comportamento e tu não ter esse contato pessoal, porque a pessoa vai trabalhar contigo, não é com recursos humanos e não é com uma máquina. Então é uma tendência forte, mas que ainda tem um caminho assim de evolução para que o humano não se perca. Sim. Então assim, não podemos esquecer que nós estamos trabalhando com pessoas, correto? E não com máquinas. Então é interessante tu colocar essa tua opinião, expressar essa tua opinião e essa visão, porque nós temos ferramentas, tanto digitais, tecnológicas, né, inteligência artificial, mas é bem como tu disseste, o olho no olho que vai fazer isso, né? Final. Então, além de todo esse amparo que nós temos, nada como tu fazer essa tua análise, né? Essa empatia. Exatamente. Exatamente. Então, eu acredito também, concordo contigo, que isso é uma coisa que não vai se extinguir, né? Pode ser que a tecnologia invente alguma coisa aí, né? Mas... Sim. vai ter robô, vai ter várias coisas, né? Já tem, né? Mas sempre levando o candidato que o que faz a decisão final é a percepção. É a percepção, é isso aí. Ok. Nos momentos de entrevista, o que o candidato precisa para se destacar e conseguir a vaga que ele tanto almeja? Ser o mais natural possível. Ser ele mesmo. As pessoas me perguntam, o que eu tenho que fazer para me dar bem numa dinâmica, né? E eu sempre digo, seja você mesmo, não tem, se a vaga tiver que ser tua, vai ser tua. Ela pode, muitas vezes, essa tua recolocação demorar um pouco mais, mas ela vai acontecer. Então, assim, eu penso que o que faz a diferença para um candidato é a motivação dele, a persistência, é um trabalho de formiguinha e o se conhecer. Quanto mais ele se conhecer e através disso poder ser natural num processo seletivo, melhor. Então assim, e muitas vezes a gente fica na dúvida entre dois profissionais e no final do processo, se tu pudesse contratar os dois, tu contrataria, né? Porque e acaba tendo decidir por aquele que mais tu vai apostar. Pode dar errado. Então, assim, não ficar triste quando recebe um não, na medida do possível, sim, claro, na medida do possível, né? Exatamente. Mas persistir, assim, ir atrás, conversar com pessoas, fazer atividades que possam fazer com que tu não pense naquele assunto naquele dia, deixar passar uma noite no meio. Eu acredito sempre nessa coisa de deixar passar uma noite no meio pra gente relaxar, repensar em outras coisas, assistir outras coisas e no outro dia vamos de novo, mas sempre participar, não deixar de participar. Tem muito candidato que tem medo de se expor quando é uma atividade em grupo, alguma coisa, mas é uma forma de tu se mostrar. Pode ser que hoje tu não seja contratado pela aquela empresa, mas daqui 2 meses vão pensar em ti. Então, assim, é importante isso, autoconhecimento, não desistir, aliás, né? Exatamente. Existe eu não digo um preconceito, mas existe uma resistência, né, para dinâmica de grupo, sim, né? Sim. A maioria dos candidatos e profissionais já digam, tem dinâmica de grupo, já ficam, né, assim já. Mas só que tem um fundo, tem um sentido, né, pra gente seguir adiante, né? E isso é interessante. Tu acha que as redes sociais e as mídias têm influência nisso? Tem influência. De novo, percepção. Né? Quando eu estava numa consultoria, eu contratei uma psicóloga que trabalhou com a gente há alguns anos, excelente profissional. E após 6 meses que ela estava na nossa consultoria, eu fui olhar as redes sociais dela. E se eu tivesse feito isso
contratação dela, talvez eu tivesse ficado com algumas dúvidas, porque as redes sociais dela só tinham cruzes, coisas de morte, coisas muito estranhas, né? E na época eu me lembro que eu fiquei bem feliz assim que eu não fiz esse movimento. Então assim, influencia sim, tem pessoas que de acordo com as suas crenças, com os seus valores, optam em não contratar alguém se não está de acordo com isso. Então, um cuidado não custa, né? Assim, eu tive uma outra colega também que desligou uma profissional que fazia processos seletivos, era uma selecionadora, que ela estava de roupas íntimas nas redes sociais. E aí a gestora foi fazer o desligamento e comentou com ela. E a pessoa ficou, na época essa profissional tinha uns 20 anos de idade, e disse para essa gestora: o que tu tem a ver com a minha vida pessoal? Realmente não tem nada, mas essa gestora ficou imaginando. Imagina tu fazendo uma entrevista com alguém que te olhou nas redes sociais, viu questões mais íntimas tuas. Como é que fica essa relação, né? Fica um pouco comprometida. Então, a gente não tem nada a ver com a vida de ninguém mesmo, mas... Todo cuidado é pouco, né? E todo mundo vai ver tudo. Né? Então, não custa ter um pouquinho de cuidado usando a tua palavra. Sim, exatamente. Segundo as últimas estatísticas, e com muitas variações, o Brasil vem entre 12 e 13 milhões de desempregados. Isso configura uma estabilidade, né, muito grave até, eu considero, na área de emprego. O que você diria a esses profissionais e quais expectativas podemos ter em cima disso? Olha, Fabrício, eu tenho uma teoria que pode ser polêmica, mas na minha vivência, sempre falo que a gente só pode falar de coisas que tu já vivenciou. Então, na minha vivência, a minha teoria é que existem 3 milhões de desempregados e 10 milhões de desinteressados. Por quê? Porque falando da dinâmica, né, do universo dos processos seletivos em grupo, tu chama 30 profissionais, tu triou lá de um universo de muitas vezes 250 profissionais, chegou naquele grupo de 30, aparecem 1, 2, 3, 10% dá para te contar que vão ir no processo. Onde é que estão os outros? É crítico isso. É, muito crítico. Então, por mais que tu use todos os artifícios para encantar esse candidato, para chamar a atenção desse candidato, para atrair, que é o processo de recrutamento, isso é uma realidade. Então, assim, concordo até por ali, mas vejo muito desinteresse, porque no nosso país, e aí vamos falar de uma evolução do nosso país, que apesar de ter todos os defeitos que a gente conhece, mas tem muitas coisas boas, né? E dentre elas é o acolhimento das pessoas. Então as pessoas têm mais facilidade de estar na família, têm mais recursos. Por exemplo, claro, eu estou falando do universo de um padrão um pouco mais alto, mas não passam fome. Tu não vai deixar um primo teu que vem do interior passar fome na tua casa até ele conseguir um emprego. Sim. Tu vai, e se ele perder o emprego, tu vai acolher ele de novo. A gente dá muitas chances para as pessoas. Sim. E aí isso faz com que as pessoas não precisem tanto trabalhar assim. E aí acontece isso, tu convoca para uma oportunidade, muitas vezes não é a melhor oportunidade, mas é que aquela que hoje te possibilita construir um futuro, e as pessoas não comparecem. Então assim, essa é uma preocupação que eu tenho grande, como mobilizar as pessoas a ter interesse. De qualquer forma, eu acho que esse teu canal vem também de encontro a isso, né? Como influenciar as pessoas a acreditarem nos processos seletivos. Ao mesmo tempo que também tem o tema de casa das empresas, que muitas vezes fazem processos seletivos longuíssimos, né? Que a pessoa tem que pedir dinheiro emprestado para esse primo, não sei quantas vezes para poder comparecer. Tem que pedir roupa emprestada, seja lá qual for a logística necessária para participar desse processo, né?
Então, as empresas têm dificuldades de conseguir bons profissionais, e eu comento com meus alunos que é tão bom ser funcionário, né? Porque daí tu tem os direitos trabalhistas, tu tem a alimentação, tu tem assistência médica, tu tem os teus, né, direitos, os benefícios, né? E tu, quando tu vira empresário, muitas vezes tu manda o teu funcionário levar vianda, levar comida de casa, a maioria não sabe quem é mais vianda, mas assim, levar comida de casa, porque falar é fácil, agora fazer dá muito trabalho, assim. Então o empresário é uma pessoa de coragem, uma pessoa persistente, né? Mas que enfrenta muitas dificuldades. E tu, no papel de funcionário, tu vai ter as tuas férias, tu vai ter, né, os teus movimentos, tu vai poder fazer as trocas de emprego mais fácil do que uma pessoa se desfazer de uma empresa e abrir outra. Né? Ainda mais navegar muito melhor no país que a gente está, que assim, na minha consultoria, no final do processo, 36% dos investimentos que a gente tem, dos retornos que a gente tem financeiros, são para pagar impostos. Né? Então, assim, meu esposo, que é da área de construção civil, eu brinco com ele que se ele pagar os funcionários dele na sexta-feira, segunda-feira eles estão presentes, pelo menos alguns. Agora, se naquela sexta-feira, porque é tradição na área da construção, né? Ainda é, né? A mão de obra, se ele não pagar, segunda-feira eles não comparecem ao trabalho. Então, assim, tem esse universo de desempregados grande, tem, mas não é tudo isso. Então, assim, aí eu acho que fica um tema de casa. Para nós, profissionais de recursos humanos, o que nós podemos fazer para incentivar as pessoas a participarem. Eu sempre que posso, quando eu vou marcar uma coletiva, alguma coisa, eu faço esse papel no telefone, né? Tento incentivá-los a acreditar em mim, e isso passa pelo respeito ao candidato, né? Enfim, eu sou uma pessoa que prezo muito por isso. Desse retorno mínimo, né, de combinar, olha, quando fechar o processo eu vou te dizer que se tu foi aprovado ou não, pelo menos isso, mas cuidado com esses números que a gente vê aí nas mídias, será que estão certos, assim? Mas é interessante tu ter colocado essa porcentagem, porque vem a calhar com aquela informação que tu disseste. Hoje tem cursos em AD, tem workshops, tem cursos online, tudo de forma gratuita. Então, não faz quem não quer, né? Então, assim, hoje, atualmente, o investimento estava sendo um empecilho para tu seguir adiante. É verdade. Porém, hoje tem todos esses veículos, tudo, né, de forma gratuita. Então, assim, tu faz online ou tu pode ir direto no local. E muitas vezes, eu já percebi, assim, eu acredito que tu também já tenha visto, vários eventos beneficentes, né, com arrecadação de 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimento. Então, assim, tem, né, além de estar ajudando o próximo, né, a comunidade, o Brasil em si, as pessoas mais necessitadas, tu também tá adquirindo conhecimento. Sim. Então, vem nessa porcentagem. Então, não tá indo porque tá desinteressado. É verdade. Né? Mas ok, muito bom, adorei. Que bom. Muito legal as tuas percepções. Eu espero que tu tenha passado todas essas informações, né, para os profissionais que estão nos olhando, nos assistindo, e que sirva de uma reflexão, que eles possam fazer essa análise um pouco mais profunda do que está acontecendo, né, essa questão do onde estou, para onde eu quero chegar, ter essas percepções, o que pode ser melhorado, né. Eu acredito sim que foi enriquecedor essas tuas contribuições. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço muito, Fabrício, a oportunidade. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Da gente poder ajudar o desenvolvimento das pessoas, porque todos nós temos a ganhar com isso, né? Tanto a empresa, nós profissionais da área de recursos humanos, para que as pessoas evoluam e esse país cresça, né? Exatamente. Esse é o nosso objetivo, né? Exatamente. Eu te agradeço muito. Muito obrigado. Siga o nosso canal. Semana que vem eu vou estar postando novos conteúdos, novas
novas questões, novos desafios. Curta o nosso canal, clica lá e eu vou estar sempre com vocês. Até lá!